todos. É um gosto enorme estar aqui. Eu conheço a marca há muitos anos. Tive um primeiro contacto, se calhar mesmo por volta de 2005, com uma parceira de marca vossa do Porto, que era maquilhadora, que me fez um aconselhamento de muitos produtos de maquilhagem e tenho acompanhado e reconheço a importância e a qualidade dos vossos produtos, senão não estaria aqui hoje e digo-vos isto da forma mais honesta possível. Tive a oportunidade de preparar a minha apresentação de hoje, de conhecer muito melhor os vossos produtos. Adorava ter um dia inteiro convosco para vos poder explicar algumas coisas que eu acho que seriam incríveis vocês também ouvirem acerca dos vossos produtos, porque há tanta tecnologia e tantos detalhes tão importantes que eu espero que um dia possamos continuar a trabalhar esses temas, mas não é o que eu trago aqui hoje. Hoje, no fundo, e como a Marta já disse, é contextualizar um bocadinho este universo das ciências cosmetológicas, trazer-vos muita informação que eu espero que vocês levem convosco e usem como vocês quiserem nos diferentes contextos da vossa atividade e, obviamente, reforçar a honra e a alegria que é estar aqui hoje nesta reunião, que eu sei que é muito importante para vocês e que marca também o início de uma nova época de trabalho com um novo diretor-geral, a quem já tive a oportunidade de dar as boas-vindas. Agradeço à Marta a apresentação. Eu vou só dizer-vos que, de facto, eu sou farmacêutica, sou mestra em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com quem também colaboro. Sou orientadora de muitas teses de mestrado nesta área, precisamente das ciências cosmetológicas. Toda a vida trabalhei em indústria na cosmética, portanto, fez agora no dia 2 de agosto 20 anos que comecei a trabalhar nesta área. E se não se nota, nota-se bem, não é? Acabadíssimo. Se não se nota é por causa dos cremes, mas é mesmo porque eu tenho muita fobia de agulhas e, portanto, eu não consigo fazer outras coisas. Nada contra, adorava, mas não consigo. Portanto, fico-me pelos cremes e é a prova que eles efetivamente funcionam. Estudei sempre muitas outras coisas, na verdade eu nunca parei de estudar e digo-vos isto não para puxar os galões, mas só para vocês saberem que a pessoa que está aqui hoje a trazer-vos alguma informação, de facto, dedica há 20 anos a sua vida a estudar estas matérias. Ultimamente, no último ano, fui também aluna, nunca deixei de ser, a Marta já explicou, mas fui também aluna da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, na área da filosofia, porque eu acho que vocês não acham estranho, mas a cosmética tem muita ligação com a sociologia, com a filosofia e era uma área que eu também gostava de aprofundar, nomeadamente na parte das fragrâncias. Eu desenvolvo produtos cosméticos, é essa a minha atividade diária também, desenvolvo muitas fragrâncias, conheço bem as vossas. Vou-vos apresentar um bocadinho melhor a novidade, que é, acho que é consensual, incrível. E sou também docente e coordenadora da pós-graduação de Ciências Cosmetológicas na Nova Medical School, portanto formo farmacêuticos e médicos nesta área da cosmética. A Marta também já disse, eu escrevo para a revista Vogue Portugal sobre beleza e já escrevi um livro que podem fazer download gratuito no site Breve História da Cosmética ou ouvir em audiobook. É 1h e pouco, portanto sou eu a narrar o livro, acho que é interessante. Sem mais demoras, neste projeto Beautywise, que eventualmente a Marta já terá explicado um bocadinho mais, eu vou acompanhar-vos também noutros contextos, nomeadamente na academia, portanto, para ensinarmos os jovens estudantes a usar corretamente os cosméticos, a serem eles próprios embaixadores de uma boa pele, que é o que se quer, pele e cabelo, não é? No fundo é tudo. Vou trabalhar agora convosco, nesta próxima hora, temas que são muito importantes: skincare, make-up e também as fragrâncias. Isto é muito importante para nós hoje, mas desde sempre. A história da cosmética acompanha a história da humanidade. Se pensarmos no Antigo Egito, não sei se sabem quem é esta senhora que aqui está? Cleópatra. Cleópatra VII, rainha do Egito, terá sido talvez a primeira
influencer na história da cosmética, porque ela usava muitos produtos cosméticos, não só de skincare, mas também haircare, maquilhagem, e foi pioneira de muitas coisas na cosmética. Já os antigos egípcios, há milhares de anos, usavam cosméticos em todas as idades. Vocês veem aqui a representação com crianças, inclusivamente bebés, e uma das coisas que salta à vista são os olhos. Se calhar, se vocês pensarem na cosmética do antigamente, do Antigo Egito, pensam logo naquele traço preto nos olhos, não é? O chamado kohl, que ainda hoje o termo kohl é utilizado por várias marcas, se calhar vocês também usam, a Guerlain usa, a Chanel usa, toda a gente utiliza esta terminologia, que era usada, obviamente, com um objetivo de embelezar, mas também com um objetivo mais funcional. Alguém sabe qual possa ser este objetivo? Proteção solar, por ser escuro, e também proteção microbiológica, porque o próprio kohl, na sua composição, tem ingredientes que ainda hoje são estudados. Imaginem, isto tem milhares de anos e, como vocês certamente saberão, no Antigo Egito continuam a encontrar-se artefactos como cosméticos bem conservados, que é surpreendente. E, na verdade, a amálgama de coisas que está no interior do kohl tem essa característica antimicrobiana e protegia os olhos de crianças, bebés, adultos e idosos de conjuntivites. Portanto, tinha também esse aspecto funcional e é sempre um exemplo que eu gosto de dar. A cosmética é uma ciência, como vocês bem sabem. Nós falamos hoje cada vez mais de ingredientes cosméticos. Vocês não têm que saber tudo ao detalhe, mas há coisas que são muito importantes que vocês saibam, porque o novo consumidor, o jovem consumidor, já sabe muito, não é? E quer, entre aspas, discutir quase taco a taco, não é? Com quem está à sua frente a aconselhar um produto cosmético. Nesta ciência que é a cosmética, não temos só as ciências mais biológicas, por assim dizer, a fisiologia, a biologia, etc. Temos também as ciências humanas e sociais, sociologia, psicologia, filosofia, e por isso é que é tão importante o trabalho do marketing, não é? Para saber levar uma mensagem que vá ressoar com aquela pessoa, que a pessoa queira ouvir. E como o vosso novo diretor-geral disse e a Marta reforçou, o storytelling é extremamente importante. E eu vou também sensibilizar-vos para isso do ponto de vista mais técnico. Obviamente, é uma área rentável. Vocês são parceiros e parceiras de marca, é a vossa carreira, é a vossa vida, é também a minha vida, em todas as vertentes, seja no desenvolvimento de produtos, seja no ensino, onde nós também ganhamos dinheiro a falar sobre este tema e, portanto, é uma economia que, felizmente, está saudável. Para 2025, a previsão até ao final do ano é de crescimento e estamos a falar de cerca de 167 mil milhões de dólares, o que é bastante, e até 2033, portanto, uma projeção de cerca de 8 anos, prevê-se que continue a crescer e que atinja quase 900 mil milhões de dólares. Isto é um mercado saudável, que se projeta saudável e não temos tempo para falar sobre estes temas com mais profundidade, mas penso que vocês saberão que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de guerra, a maquilhagem vende-se, as fragrâncias vendem-se, porque nos dão um certo luxo confortável, algum sentido também de normalidade. Oxalá as guerras acabem no mundo, mas estas previsões normalmente também contemplam esses fenómenos, exceto cataclismos como a pandemia, que não estava prevista, mas pronto, aconteceu. Aconteceu e marcou a história da cosmética e já lá vamos. Aqui vemos o que aconteceu em 2024, tudo cresceu. Todas as categorias cresceram um bocadinho pelo mundo fora e este é um mercado que cresce e vive e vocês têm muito essa noção porque vocês trabalham catálogo a catálogo, quase que vão compartimentalizando os vossos ciclos de venda por tendências. E o que é uma tendência? Já pensaram nisso? Na definição de tendência. Agora estamos aqui no exame e vocês têm que responder formalmente. O que é uma tendência? É algo que está na moda. Mais coisas.
está previsto acontecer, ou seja, começa a acontecer e depois nós sabemos que durante algum tempo vai continuar a acontecer, certo? Ou seja, uma tendência não é eterna, verdade? Tem um limite temporal, mas naquele limite temporal nós já conseguimos prever que se vai vender, que vai ser bem aceite. Efetivamente, esta é a definição de tendência, portanto, no caso da cosmética, uma direção ou um movimento de mudança que reflete padrões emergentes, ou seja, alguma coisa que salta à vista, de comportamento, preferências ou estilos dentro de uma sociedade num determinado intervalo de tempo. Por isso é que é tão importante aproveitar, não é? Quando nós já sabemos que está a dar naquele sentido, é aproveitar. Na beleza, uma tendência representa a adoção crescente de certos ingredientes, e nós vamos falar aqui de um ingrediente que é tendência, até mais do que um, na verdade, que são absolutamente tendência, produtos, técnicas ou estéticas, e as técnicas também são muito importantes, guachás, rolas, os LEDs, isso está tudo como tendência, não é? Influenciada por inovação, e aqui vocês têm muita inovação nos vossos produtos. Eu espero que vocês saibam isso, muita mesmo. Redes sociais, por isso é que é tão importante nós todos trabalharmos as redes sociais à nossa maneira, não é? O nosso estilo também é importante, não pode ser falso, tem que ser honesto. Personalidades e mudanças nos valores coletivos. As tendências só existem porque, e aqui faço um parênteses à nossa bolha de privilégio, porque obviamente todos nós vivemos nessa bolha, mas existe um elevador social que funciona. Os vossos produtos têm uma tremenda vantagem, que é o facto de serem acessíveis. Toda a gente pode aspirar a comprar um produto da Oriflame e conseguir fazê-lo, independentemente de viver em Lisboa ou em Freixo de Espada à Cinta, não é? Portanto, há essa acessibilidade. E, obviamente, o que se passa aqui nesta sala em Sintra, se nós quisermos, pode estar a ser visto nos Estados Unidos, na Jamaica, onde nós quisermos. Portanto, a informação sai assim a uma velocidade incontrolável. Também vivemos numa sociedade com inteligência artificial. Às vezes não vemos, mas as fórmulas que vocês têm nos vossos produtos, não tenho como jurar porque não tenho a certeza, mas com 99% de certeza atrevo-me a dizer que já são feitas com recurso à inteligência artificial. Isso abrevia muita coisa no processo e a inteligência artificial está presente em tudo, não é? Desde o marketing, às campanhas, aos estudos de mercado, e esta é uma tendência que já é realidade. E não tenham medo dela, usem-na a vosso favor, obviamente. Já agora, se sentem que não dominam, e porque estas são ferramentas importantes, também existem muitos cursos que podem fazer para aprender um bocadinho mais sobre estas matérias. Quando falamos de cosmética, também falamos de leis, e normalmente é aqui que eu perco a assistência. Não. Existe um regulamento que rege os cosméticos na Europa, que é 1223 de 2009. Não tenho que saber o regulamento. Aliás, ninguém sabe o regulamento de cor, certo? E é um documento que se consulta, porque contrariamente ao que vocês possam pensar, a lei também evolui. Todos os dias há cientistas, toxicologistas, que tentam perceber de que maneira é que este regulamento tem que evoluir, seja na concentração dos ingredientes, na adaptação de determinados ingredientes a determinada população. Para quê? Para termos no mercado produtos que sejam seguros. E é aqui que vocês encontram a informação dos testes em animais, que vocês tanto gostam, não é? Eu sei, são temas muito quentes. Segundo a definição de produto cosmético, e eu agora vou ler porque é uma definição, um produto cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a ser colocada em contacto com as partes externas do corpo humano. Quando vocês veem um perfume para um cãozinho, não é um cosmético, é um produto de uso veterinário, pese embora pareça um cosmético. Corpo humano, falamos em epiderme, ou seja, superfície da pele, sistemas piloso e capilar, shampoos, máscaras, etc., unhas, lábios e órgãos genitais externos. O perfume da Cristina Ferreira, o Pipi, é um cosmético. Pronto. Ou, com os dentes e as mucosas da cavidade oral, pasta de dentes também é um cosmético. Com determinadas regras.
Objetivo exclusivo ou principal de limpar, perfumar, modificar o aspecto, proteger, mantê-los em bom estado ou corrigir odores corporais. Mais do que isto, não é possível. Por isso, os cosméticos têm limitações à sua atuação. Nós não podemos dizer que com um cosmético vamos tratar a acne, mas nós sabemos que conseguimos, verdade? Se for bem usado. Pode não ser suficiente, mas às vezes está lá. Mas por definição isso não se pode alegar. Ou seja, a definição de cosmético pressupõe uma zona de aplicação que tem que ser cumprida. Se o vosso cliente não cumprir, é da responsabilidade dele, a marca tem que ser clara em relação a isto e também a função, como já vimos e acho que vocês já perceberam. Isto é muitíssimo importante. É importante para quê? Para vocês também saberem que os cosméticos são bens de livre circulação, livre consumo. Contrariamente aos medicamentos. Os medicamentos têm que ser submetidos a um pedido de autorização de introdução no mercado. E os cosméticos não fazem isso. Ou seja, à partida, nós sabemos que os cosméticos são usados para nos fazerem bem, sem contraindicações, sem efeitos adversos. Quando vocês compram um Benuron, vem um folheto informativo no interior. E é só um Benuron. Mas é expectável que possa ter efeitos secundários e contraindicações. Isso não acontece com os cosméticos. Portanto, não necessita de uma autorização de introdução no mercado, porque de facto tem que ser seguro. É registado no Portal Europeu dos Cosméticos, é a pessoa responsável que faz, é a marca que é responsável por isso. E no que diz respeito às fragrâncias, apesar de o regulamento ser exatamente o mesmo, existe ainda uma entidade, que é a International Fragrance Association, que apesar de não ter peso legal, é importantíssima porque toda a parte regulamentar acompanha o conhecimento que aqui está. E só para vocês terem uma ideia, esta entidade diz, eu concordo, e acho que vocês também concordam, que a fragrância é segura e é uma parte essencial da vida. E na cosmética tem um papel extremamente importante. E como vocês vendem fragrâncias e aconselham skincare com fragrâncias, vocês têm que sentir esta robustez no vosso aconselhamento, na segurança do que estão a aconselhar. Porque ainda existe, para algum consumidor mais conservador, a ideia de que a fragrância é um potencial elemento de risco dentro dos cosméticos. Sentem isso? Às vezes é uma objeção, certo? Não tem de ser. No nosso país, a entidade que regula os cosméticos é a mesma que regula os medicamentos, o Infarmed. Mas as marcas põem à venda no mercado e o Infarmed só supervisiona o mercado. Não tem que atribuir a tal autorização como no caso dos medicamentos. A ASAI não é que tenha o poder de regular os cosméticos, mas como anda no mercado também serve de apoio à parte de vigilância. Portanto, do ponto de vista regulamentar, uma pasta de dentes é um cosmético e tem um papel muito importante, que é qual? Lava, não é? Protege de infecções na boca, na gengiva, etc. E depois temos a parte mais interessante, eu diria, dos cosméticos, que é aquela talvez menos funcional, mas mais aspiracional, e aqui trago sempre o mesmo exemplo, que é o do batom vermelho, que durante a Segunda Guerra Mundial foi considerado por Winston Churchill um bem de primeira necessidade. Quando a Cruz Vermelha chegou aos campos de concentração, levava batons para dar às prisioneiras, para que elas saíssem com um bocadinho mais de humanidade, para se sentirem melhores. E todos nós já sentimos esse poder dos cosméticos na nossa autoestima. Por isso é que é tão importante, e já vamos falar disso, quando falamos de acne, por exemplo, num adolescente, a utilização da maquilhagem é essencial. Seria um drama sair à rua com as borbulhas todas no rosto, não é? Se calhar todas as mulheres que aqui estão sabem o que é ter uma borbulha uma vez por mês. E sabe Deus, parece que aparece sempre no sítio errado na hora. Olhem, é no sítio errado na hora errada, contrariamente a todos nós aqui hoje. E claro, numa faixa etária mais jovem, muito o exemplo das mães, não é? Os vernizes para as unhas, as meninas querem usar. Isso não é de agora, isso é de sempre, não é? Todos nós crescemos a ter os exemplos em casa na utilização dos cosméticos. Portanto, os cosméticos fazem bem à saúde
E gostava que vocês me dissessem se sabem qual é a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Muito bem, não é só ausência de doença, pois não? Pronto, ainda bem que sabem isto. Desde 1946, a definição é esta: estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doença. Pensem em coisas na vossa vida que cumpram estes princípios todos. Não há muitos. Realmente os cosméticos são muito incríveis porque conseguem fazer tudo isto: bem-estar físico, mental e social. E a nova geração valoriza muito a parte, obviamente, mental e social. Já vos tinha dito, contrariamente aos medicamentos, os cosméticos obedecem ao princípio da não maleficência. Não fazem mal à partida. Primo non nocere. E por isso é que eles trazem tanta alegria, e por isso é que é tão errado nós fazermos um aconselhamento cosmético com base no medo. Ai, não use isso por isto ou por aquilo. Não deve ser essa a mensagem. Devemos fazer um aconselhamento direcionado sempre pelo lado positivo. De resto, é uma boa prática na vida, não é? A linguagem positiva é uma coisa que funciona melhor. Mas esta linguagem mais negativa, o apelo ao medo, é muito utilizado em algumas marcas para valorizarem determinados ingredientes, nomeadamente de origem natural, que às vezes podem não ser a escolha mais segura. Eu sei que vocês usam ingredientes de toda a espécie, portanto, ainda bem, mas não tenham medo de reforçar, por exemplo, um ingrediente que não seja de origem natural. Não tem mal nenhum. Trago-vos aqui uma imagem muito clara de um cogumelo que é natural e vocês comem e só comem uma vez. Estão a ver? É daqueles que só se come uma vez. Não se come mais. Nem o cogumelo, nem mais nada. E é de origem natural. Portanto, nem sempre é melhor. Esta mensagem é muito importante porque esta nova geração preocupa-se muito e bem com a sustentabilidade. Eu acho que Portugal não é um excelente exemplo da valorização da sustentabilidade da cosmética, mas eu sei que a Oriflame tem muitos princípios de sustentabilidade e, por isso, num consumidor mais jovem, faz sentido vocês puxarem um bocadinho por este lado da sustentabilidade, ok? Não só na questão da reciclagem, porque a sustentabilidade é muito mais do que a reciclagem das embalagens, mas sim pelo lado ético. O compromisso ético e uma enorme vantagem, que é a parte económica. Os vossos produtos são acessíveis, têm um preço justo, porque eu acho que vocês sabem que se vocês quisessem pegar no novo perfume Divine e vendê-lo com um 2 à frente, vocês conseguiam vender, não é? Há quem o faça. Hoje em dia, ser sustentável é não ser consumista, e digo-vos isto com conhecimento de causa. Em 2021 ficou provado que 70% dos cosméticos são deitados ao lixo sem estarem terminados. Isto é um problema, não é? Grave, o sobreconsumo. Portanto, nós queremos que as pessoas comprem e usem até ao fim, não é? E o até ao fim tem que ser dentro do período após a abertura, porque cosméticos não são roupa. A roupa pode durar uma vida. Os cosméticos, a partir do momento em que nós abrimos, temos um X prazo para consumir dentro do que é um intervalo de segurança. Não temos muito tempo para explorar este conceito, mas era interessante que o fizéssemos. As marcas são cada vez mais transparentes, os cosméticos são cada vez mais seguros e ainda bem, portanto confiem que se fizerem um bom aconselhamento, não é que não possa correr mal, porque há sempre quem seja alérgico a isto ou àquilo, mas à partida vai correr bem e vai trazer alegria. Os ingredientes que nós vamos ver hoje também podem afetar a pele de consumidores, utentes, se vocês quiserem, com patologias de pele, o chamado patsumer, que é o consumidor com patologia, seja acne, psoríase, rosácea, melasma. Vocês encontram disto tudo, se calhar, nos vossos aconselhamentos. E, obviamente, as diferentes faixas etárias. Só para vos trazer aqui, nós falamos muito de idades e às vezes não sabemos bem o que é formal. Eu tento a ser formal na definição dos conceitos.
Dos 0 aos 28 dias é o quê? Pela Organização Mundial da Saúde. É um recém-nascido. Muito bem. Entre os 0 e os 2 anos é um bebê. Muito bem. Avançando dos 3 aos 12 anos é uma criança. E aqui também há muitas patologias típicas, como vocês sabem, não só da pele, mas do cabelo, as pediculoses. Não é nada fácil, pior. Entre os 13 e os 19 anos são os adolescentes, muito bem, e dentro deste intervalo que é a adolescência entra uma coisa que está muito famosa nas redes sociais, que é a geração alfa. Eles podem, eles querem, eles mandam. Mandam nas mães, nos pais, nos avós, nos tios, consomem tudo e mais alguma coisa e é difícil de movê-los, não é? Eu tenho 7 afilhados e alguns são geração alfa, é muito difícil de movê-los de não usar. Meninos e meninas, eles querem cuidar de si. Isto tem coisas negativas, mas também tem coisas positivas, como já vos vou dizer. A gena alfa é classificada entre os 8 e os 15 anos. Não é o target do vosso aconselhamento, porque a marca gosta que seja acima dos 18 anos, mas é importante vocês saberem que esta nova geração está aí e dita tendências. O que é importante em qualquer idade, de todas as que nós vimos, mas nesta gena alfa mais ainda, porque eles já tentam fazer coisas que não devem. A proteção da função barreira. E nós vamos ver aqui um ingrediente que é incrível para a função barreira já mais à frente. A nossa pele é uma barreira física, todos nós aprendemos no ciclo preparatório que as células são os tijolinhos, que têm um cimento à volta, não é? Mas não é só isso. Também temos a parte microbiológica. Vocês têm cosméticos na Oriflame que alimentam estes bichinhos que vivem na nossa pele, verdade? Como pré-bióticos, pós-bióticos, ou seja, fragmentos de bactérias que estão lá para alimentar a nossa flora que já é existente. Proteção térmica, principalmente nos bebés, por isso é que nós protegemos as extremidades para não perder calor, também elétrica, e também contra a radiação ultravioleta. Temos aqui uma criança com a pele queimada, na zona onde estava protegido, não se queimou. Esta nova geração é crucial para a utilização correta de protetor solar. Eles não querem envelhecer e, portanto, usam muito protetor solar e prevê-se que seja a geração que muda para sempre o paradigma do bronzeado. Será? Não sei. Vamos ver. Claro que é uma... Olha, está mesmo na altura do ano para começar a pensar em ver sozinho em casa, não é? Pronto. Temos aqui o Kevin. Toda a gente sabe esta cena do filme, não é? Kevin fica sozinho em casa, vou para a casa de banho do pai, vou pegar no aftershave e não corre nada bem. Porque ele não precisa de pôr álcool na sua cara, no aftershave. É um excelente exemplo do que pode correr mal, neste caso, na utilização de uma criança com pele mais fragilizada. Mas nós sabemos que os cosméticos têm sempre este lado funcional e emocional, e às vezes é difícil de mover as crianças. Dizer-vos que este lado emocional, já falámos um bocadinho nas gua chás, nos rollers, etc., é cada vez mais valorizado. O toque. E o vosso diretor falava disso no aconselhamento, ou seja, não é um produto que está parado numa prateleira. Há um ser humano que está ali a fazer um aconselhamento. E isso posso-vos dizer que não há inteligência artificial que substitua. A empatia entre dois seres humanos é única. Oi? É única. E o toque também. Sabem porquê? Sabem qual é o primeiro sentido que nós desenvolvemos dentro da barriga das nossas mães? O primeiro sentido é o tato, certo? Por volta do 21º dia nós começamos a desenvolver. E isto acontece do lado mais do toque empático, não é? Chamado vitamina T. Porque o tecido que dá origem à nossa pele é o mesmo tecido que dá origem ao nosso cérebro. Ectoderme. Por isso nós falamos mesmo de um eixo pele-cérebro, na verdade também um eixo cérebro-pele. Está tudo ligado. Tudo. Quando nós estamos a aplicar um produto, quando alguém nos faz uma massagem,
Simplesmente quando nós perdemos tempo ao espelho, tocamos e etc., isso estimula o nosso lado emocional. E isso é valioso, precioso e nenhuma máquina substitui. Por isso, o cuidado, seja em que idade for, é muito importante. Aqui está uma criança, mas podíamos substituir por um idoso, por exemplo, que não é propriamente um target que se fala muito, mas também tem muito que se lhe diga. A parte da sincronização, obviamente, e vocês devem se deparar com isso, o espírito de grupo, não é? No consumo, não é só porque foi influenciada por uma influenciadora qualquer famosa. As meninas influenciam-se umas às outras, os rapazes influenciam-se uns aos outros. Portanto, a beleza tem esta ação de nos sincronizar connosco e com os outros. E tenho-vos a dizer que isto acontece não só em pessoas com acuidade visual, que veem, mas inclusivamente em pessoas que não veem, invisuais. Está provado pelas neurociências que mulheres invisuais que são maquilhadas têm uma estimulação da função cognitiva. Não sabem, não veem a cor, mas sentem o toque. Se nós quisermos reduzir um bocadinho a nossa escala, imaginem, eu maquilhei-me às 7 da manhã. Eu ainda estou maquilhada, por isso eu subo a este palco um bocadinho mais à vontade, porque acredito que estou a passar uma melhor imagem, mesmo que eu não esteja a ver que estou maquilhada. Ainda estou, não estou? Obrigada. No caso das crianças, nós falamos, obviamente, de um tema preocupante que podíamos explorar muito mais e vamos explorar em contexto universitário com os nossos jovens, mas no extremo já existe uma patologia identificada e com um nome identificado, que é a cosmeticorexia. Como falamos de anorexia, de bulimia, etc., a cosmeticorexia também existe, que é a obsessão pela utilização dos produtos cosméticos. Nós não queremos isso, nós queremos que usem saudavelmente e com motivação correta, não é? Uma criança de 15 anos não pode ter medo de envelhecer, isso não é saudável, obviamente. Isto vem muito da sociedade, muito da medicina estética que os pais fazem, e isto justifica que 50% das jovens entre os 18 e os 24 anos, quando compram um cosmético, querem ler anti-rugas. Entre os 18 e os 24. Mensagem para as parceiras de marca mais velhas da sala. Não vale a pena dizer, quando chegar à minha idade é que vai ter rugas, sabe lá o que é que isso é. Não digam isso, porque elas acham que aquele pé de galinha é o fim do mundo. Portanto, não vamos desvalorizar assim tanto. Vamos ao encontro daquilo que elas querem, não precisa de ser com a última arma que temos, mas ajudar neste sentido. Claro que as meninas são mais afetadas, mas os rapazes também, e isto é assim desde sempre. Este é um quadro que eu gosto muito de mostrar, que é de 1560, onde vocês veem que na fonte da eterna juventude só entram mulheres. Por que será? E os homens andam ali nos bailaricos. Isto dá para outro tema, pronto. No último estudo que foi feito na Europa, foi o maior estudo feito em 2022 com o consumidor europeu, 72% dos consumidores, homens e mulheres, afirmam que os cosméticos são importantes ou muito importantes para o seu dia-a-dia. Este número aumenta para 80% se restringirmos apenas às mulheres. 71% disse que impactava a sua qualidade de vida, por isso é que o vosso diretor disse muito bem, se vendêssemos jornais também estava tudo certo, mas nós vendemos coisas que mexem mesmo com a vida das pessoas. 70% com a autoestima, e eu fiz questão de colocar uma mulher com mais de 40 anos com acne, que vocês sabem que também é uma população que está a crescer bastante, e 62% para a interação com os outros. Aqui entram, obviamente, as fragrâncias. Sabem que durante a pandemia, logo no início da pandemia, os perfumes decresceram as vendas. Porquê? Porque nós usamos perfumes para projetar bom cheiro nos outros. Rapidamente isso mudou. Nós, ok, vamos ficar em casa, mas também queremos cheirar bem em casa. Começaram novamente a crescer e as fragrâncias que foram privilegiadas no período de Covid foram as fragrâncias que remetiam para o ar livre. Aromas desculpa.
aromas herbais, coisas que nos trouxessem a sensação de liberdade. Hoje em dia é ao contrário, como vocês sabem, não é? Temos os aromas mais amadeirados, mais envolventes, como a novidade que vamos ver já de seguida. 27% dos consumidores abaixo dos 25 anos usam maquilhagem para potenciar a autoestima, isto é muito significativo, e 88%, este é um estudo de 2023 publicado no Reino Unido, afirma que os cosméticos são importantes para a saúde mental. 88% é muita gente, é mesmo muita gente. A pandemia, já falámos dela, foi extremamente importante porque de repente todos nós éramos especialistas em vacinas. Não é? Boa, era a da Pfizer porque era com RNA, todos nós já nem sabíamos o que era o RNA, mas achávamos que sabíamos. Ou seja, de repente, nós tivemos tempo para estudar mais sobre a saúde e os cosméticos não foram exceção. Marcas que já vinham a comunicar os ingredientes, nomeadamente uma marca que mudou o paradigma, a The Ordinary, já toda a gente ouviu falar, trouxeram essa necessidade de conhecer e por isso hoje em dia muitas pessoas que se interessam por cosmética sabem o que são retinoides, sabem o que são a niacinamida, os hidroxiácidos e vocês também têm que saber se quiserem acompanhar este novo consumidor. Muito importante, o que é que está na imagem? É um bolo de chocolate. Qual é o ingrediente principal? É o único ingrediente? Não. Pronto, por isso, nos cosméticos é exatamente a mesma coisa. Nós podemos ter um sérum de niacinamida, mas não é só a niacinamida que lá está. Tem muitas outras coisas. E às vezes, as muitas outras coisas que lá estão é que fazem toda a diferença no sucesso do produto. Se espalha bem, se penetra bem, se resiste bem à passagem do tempo ou não. Por isso, aquilo que nós muitas vezes dizemos, são os ingredientes ativos. Já ouviram falar? Esta é uma terminologia que eu ponho entre aspas porque isto é do medicamento. Nós não temos ingredientes ativos nos cosméticos, nós temos ingredientes funcionais, ok? Hidratantes, retinoides, antioxidantes, péptidos, que também estão super na moda. Há péptidos para tudo hoje em dia. E depois temos os outros ingredientes ativos que também são muito importantes. A farinha, o leite, não é? Se leva sal, se não leva, a marca da farinha, também é muito importante. Aqui temos todos os outros, inclusivamente as fragrâncias, que fazem realmente muita diferença no produto cosmético. Em relação às fragrâncias, eu já vos tinha dito, vivem o seu momento áureo de sempre. Nunca se vendeu tanto perfume, nunca foi tão valorizado. E trago-vos aqui os dados, porque os números não mentem. Não é? Uma coisa é nós acharmos, outra coisa é vermos os números não mentem. Aqui, nos Estados Unidos, o crescimento em 2024 dos body sprays, portanto perfumados, mais 94%, e na Europa, mais 107% de crescimento. O consumidor quer usar coisas perfumadas. Em relação ao crescimento em 2024, vejam aqui, 77% de crescimento. Face a todas as categorias crescem, já vos tinha dito, mas de facto os perfumados crescem muito mais e numa revista que é especializada nas tendências em cosmética, que é Cosmetics Business, num dos últimos números, esta afirmação estava. Portanto, é o regresso dos cuidados perfumados ao rosto depois de décadas a apregoar o contrário. Por isso, ainda bem que falamos de fragrâncias. Só 7% da população mundial é que é alérgica a fragrâncias. Porquê é que os outros 93% não hão de usar? Não faz sentido, até prova em contrário, usamos. Vocês responderam muito bem. O primeiro sentido que nós desenvolvemos é o tato, o segundo é o olfato. Logo a seguir, ou seja, nós já conseguimos sentir os aromas dentro da barriga das nossas mães. E é o sentido mais desenvolvido à nascença. Sabem porquê? Para cheirar o leite da mãe. É uma questão alimentar. Aquilo que nós achamos que é paladar, 85 a 95% é olfato. Eu podia estar aqui um dia a falar sobre o olfato, é um tema da minha especialidade, mas não dá. O olfato tem uma coisa muito importante, é uma porta para a nossa memória,
tem um lado emocional validado pelas neurociências. Sabem quem é este senhor que aqui está? É um escritor francês, Marcel Proust. Já ouviram falar de Proust? O Sr. Proust? O Sr. Proust, num dos seus livros, escreveu uma coisa que deu nome a um fenómeno neurológico que é o princípio da Madalena de Proust, que é quando nós sentimos um cheiro e viajamos no tempo. Ai, cheira mesmo à minha mãe, cheira mesmo à casa da minha avó, ai, é mesmo o bolo, não sei de quem, estão a ver? E isto aconteceu porque ele, no seu livro, diz exatamente isso, que no momento em que estava a comer este bolinho, que é uma Madalena, acho que já toda a gente o comeu, molhado no chá, foi como se tivesse voltado à sua infância. Já ouviram falar de Sol de Janeiro? Todas as meninas que são meninas hoje, em 2025, quando tiverem 20 anos em cima e voltarem a sentir este cheiro, vão voltar à infância. Isto é o equivalente ao nosso tribo da Benetton e ao nosso cacharel, porque elas todas querem usar isto. A parte visual é muito importante na cosmética, sabem? Bioma, já ouviram falar? Elas não sabem bem o que é que lá está dentro, mas querem o cor-de-rosa ou o azul, porque já têm o amarelo, portanto, as embalagens são muito importantes e ainda bem que as vossas são bonitas e também comunicam. A parte auditiva, trouxe aqui o exemplo do batom da Fenty. Quando encaixa, o que é que as meninas dizem nos vídeos de TikTok? É altamente satisfatório. Não é? O encaixe, tudo isso comunica e nada é deixado ao acaso. E depois a parte sensorial das texturas, aqui um exemplo também da Drunk Elephant, que é uma marca que não nasceu para jovens de todo, mas que começou a ser consumida por jovens e teve que se adaptar, obviamente. A parte dos sabores, já falámos um bocadinho, aqui o exemplo da Laneige, vocês também têm nos vossos batons para os lábios, os diferentes sabores, porque é muito melhor quando sabe bem do que quando não sabe a nada. Quando falamos disto, falamos também, obviamente, de todas as tools que já vos mencionei, falamos de um conceito das neurociências chamado sinestesia. Sabem o que é isto? Já ouviram falar? É a associação de sentidos diferentes. Exatamente. Um estímulo faz a associação de vários sentidos. Há cerca de 4% da população mundial é sinesteta. Significa que tem algum tipo de sinestesia. Vamos imaginar, vou-vos dar um exemplo concreto. A minha mãe tem este tipo de problema, entre aspas, é uma disfunção neurológica. Ela sente um cheiro e automaticamente vê uma cor. Isso, o mais comum é com a grafia. Imaginem, pessoas que quando escrevem um A, veem sempre amarelo, ou o B veem sempre verde, e não muda, não é controlável, ok? A sinestesia já é usada em muitas indústrias há muito tempo. Indústria alimentar, há décadas. Coca-Cola, nós abrimos uma garrafa de Coca-Cola e o tss, nós sentimos fresco e cheira a limão. E pode não haver limão na sala, não é? O Kit Kat, quando nós partimos um Kit Kat, a maior parte das vezes está murcho, não faz nada. Mas nós ouvimos, na nossa cabeça está super crocante, sempre. Não é? A indústria automóvel também faz isto muito bem. O bater da porta de um BMW é um bum, não é um... Não fazia sentido. Tudo isto soma valor, tudo soma valor. Falamos mesmo da economia da experiência associada à cosmética como nunca. É o novo perfume Divine, a cor do frasco, o facto de ser preto, posso-vos dizer que pelas neurociências está provado que vai ser automaticamente percepcionado como mais intenso do que se estivesse exatamente a mesma fragrância numa embalagem branca. Garantidamente! Portanto, isto é tudo estudado e ainda bem porque o consumidor não quer menos do que isto. A geração mais nova, a geração alfa, usa cerca de 6 cosméticos diferentes por dia e tem rotinas de cerca de 150 € por mês que os pais estão dispostos a pagar. Não subestimem este novo consumidor. E depois é assim, toda a gente concordará comigo, quando nós somos meninas e novinhas queremos muito ser como as mães e a partir de um determinado momento as nossas mães querem ser como nós. É verdade, eu falo pela minha. Este fenómeno ficou marcado no ano passado pelo fenómeno Sephora Kids. Ouviram falar? Pronto. Obviamente que a Sephora aproveitou e há festas de anos na Sephora e as meninas vão lá.
experimentar e vocês podem organizar festas de anos com os produtos da Oriflame, ou por que não? E só dizer-vos que há muitas influenciadoras com idades que não deviam ser influenciadoras, há muitas marcas que não fazem endorsement a estas idades, e muito bem, mas trouxe aqui só para vos mostrar, vocês não conseguem ver, mas é a Hailey Bailey, que é uma influenciadora muito conhecida, a dizer I'm crying girl, you are iconic, oh my god. Imaginem o que é uma criança ver um adulto com milhões de seguidores dizer-lhe isto. Pronto. O que é que a ciência nos diz? Diz-nos que os cuidados com a ação anti-envelhecimento podem ser começados a usar a partir dos 20 anos, com a ação anti-envelhecimento. Mas nós sabemos que se usarmos um hidratante e protetor solar, já estamos a ter uma ação anti-envelhecimento no nosso dia-a-dia. Verdade? Muito bem. E isso nós podemos e devemos fazer. Obviamente que nas faixas etárias mais jovens, simplicidade, consistência, não é, hoje lembro-me porque tenho uma borbulha, mas amanhã não tenho, já não ponho. Isso não pode acontecer. Ou seja, limpeza, hidratação e proteção solar é o básico. Se fizerem isto, já está ótimo. A limpeza deve ser feita de manhã e à noite. Ninguém se deita com a maquilhagem no rosto, isso é ponto assente. A hidratação também de manhã e à noite e a proteção solar só de manhã. Ninguém precisa de dormir com protetor solar. Verdade? Meu pai. Mas a luz azul dos tablets? Não faz sentido. Mas olhem que isto também é importante, porque vocês se calhar têm hidratantes que já contêm proteção solar e esses devem ser usados só de manhã. À noite não vai usar um hidratante que tenha proteção solar. Em relação ao protetor solar, sabem a regra básica para o rosto? 2 dedos, normalmente, o comprimento. De preferência o índice 50+, mas a partir do 30 já pode ser, desde que seja usado na quantidade certa. A geração alfa usa protetor solar, eu disse-vos, 26% já usa todos os dias. Não tenham medo de falar da proteção solar a estas crianças jovens que vão efetivamente usar. E obviamente que isto ajuda muito a parte da proteção solar nas patologias, nomeadamente para quem tem acne e hiperpigmentação pós-inflamatória. A hiperpigmentação pós-inflamatória é o que resulta muitas vezes da acne e é mais difícil tratar do que a acne. Ingredientes típicos: retinoides, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, niacinamida e ceramidas. São o básico, mas vai fazer o efeito se for bem aconselhado. O retinol, faz-vos confusão, o retinol vocês pensam em quê? Rugas, mas não só, não é? Pode ser usado, por exemplo, para o tratamento da acne. É o ingrediente com mais estudos científicos de sempre, é um dos mais robustos, pode ser usado, e em faixas etárias mais jovens não é com ação anti-envelhecimento, é com ação muitas vezes na acne. Quando nós falamos em retinoides, falamos sempre de ingredientes que estão como derivados da vitamina A e o ácido retinoico, já devem ter ouvido falar, sim, os Ketrels da vida, etc., não são cosméticos, são medicamentos sujeitos à receita médica. Não há nenhum cosmético que tenha ácido retinoico. O que se usa são todos os outros derivados, o retinol, o retinal, os ésteres do retinol e o High Performance Retinol, que também está muito em voga hoje em dia e acredito que possam usar em alguns dos vossos produtos. Existem regras para a utilização do retinol, é só um exemplo, não vamos entrar em detalhes, é só um exemplo para vocês perceberem que em 2025 o regulamento mudou na quantidade de retinol que pode estar dentro dos produtos cosméticos. Isto é encarado com normalidade. E este slide não está vazio, tem ali uma ervilha. Porque a quantidade é muito importante. Quando a marca diz são 4 gotas, são 4 gotas. Não é, vou pôr a pipeta toda cheia que faz mais efeito. Serve para começar alguém. Eu sei, mas não. É para cumprir. Em relação aos alfa e beta-hidroxiácidos, vocês têm aqui uma grande novidade. Vocês vão ter um lançamento com ácido mandélico. Já ouviram falar? Na natureza encontramos nas amêndoas e depois, obviamente, na cosmética não é de origem natural, mas não há nada contra. Mas o ácido mandélico é excelente porque tem um alto peso molecular,
como tem um alto peso molecular, imaginem, é uma molécula grande, vai ter mais dificuldade a entrar na pele, mas entra e faz menos risco de irritação, porque muitas vezes nós pensamos no ácido glicólico e pensamos, ui, até arde, não é? Portanto, aqui é um excelente ingrediente, bem tolerado para todos os tipos de pele, que vocês vão ter já nas novidades. Vão ter também um produto que combina com o ácido salicílico, que é o beta-hidroxiácido, mais usado na cosmética, super seguro também, lipossolúvel, portanto é muito usado na pele oleosa, pele e também cor cabeludo, não é? Há shampoos que têm ácido salicílico. Antibacteriano e anti-inflamatório, por isso é ótimo para quem tem, mesmo que não seja acne, algumas imperfeições. E a niacinamida, já ouviram falar da niacinamida? Já? É o canivete suíço dos ingredientes, dá para tudo, absolutamente tudo. É um ingrediente muito útil, é uma amida do ácido nicotínico, um ingrediente que foi identificado pela primeira vez nos animais e por isso, nos cães na verdade, para o tratamento da pellagra, que é uma doença de pele, e por isso também se designa muitas vezes de fator PP ou vitamina PP, Pellagra Preventive, é daqui que vem. Multifuncional, precursor de vários cofatores energéticos importantes, ação anti-inflamatória, aumenta a produção de ceramidas, portanto também tem uma ação hidratante na nossa pele, e por isso é que é ótimo mesmo que a pessoa tenha a pele seca ou muito seca, reforça a barreira cutânea. Para vocês terem uma noção, é tão útil nesta função que é um ingrediente que se combina muitas vezes com os retinoides, para evitar o risco de haver alguma alteração na barreira cutânea. Reduz a perda transepidérmica de água, ou seja, a evaporação da água, e tem um papel extremamente importante na transferência da melanina. Por isso é usado como despigmentante, não como uma vitamina C, mas na transferência da melanina. É muito usado com outros antioxidantes, nomeadamente a vitamina C e a vitamina E. Em quase todas as peles, mas principalmente quando falamos de uma pele jovem, menos é mais. Acreditem, o que é importante é aconselhar bem, para ver resultados, dar tempo para que a pele se possa adaptar aos ingredientes e os resultados apareçam. Personalizar é também muito importante. Podem ser gêmeas, mas uma gosta de amarelo e a outra gosta de azul. E são pessoas diferentes. Por isso nós temos que personalizar o nosso aconselhamento, complementar com todas as outras dicas que são importantes, desde a temperatura da água, que é muito importante principalmente para quem tem patologia de pele, a duração dos banhos, a higiene dos utensílios. Vocês vão aconselhar maquilhagem e vão aconselhar os pincéis, mas também são responsáveis por lembrar que estes utensílios, se não forem bem higienizados, são, exatamente, vetores de bactérias, fungos, que ficam na nossa pele e que agravam patologias. E as boas práticas na utilização de uma maneira geral, não espremer borbulhas é muito importante. Acham que conseguem? É fácil? Não é nada fácil. Pronto. Quem nunca espremeu uma borbulha que atire a primeira pedra. Porque de facto é difícil. O que é que nós podemos dizer? Usar os cuidados certos e se for com as mãos, lavar muito bem as mãos antes de tocar no rosto. E depois um flagelo que nos atinge a todos, que é a compra de cosméticos em segunda mão. Começámos a fazer aquela coisa, as pessoas a experimentar os cosméticos. Nem pensar. É dramático. Mas vocês têm noção, sabendo que isto é uma realidade, vocês podem ter um papel de educar. Imagina uma pessoa que vos diz, eu comprei estes meteoritos da Guerlain porque são caríssimos, eu comprei no Vinted em segunda mão. Vocês dizem, não deve fazer isso. Para já não sabe há quanto tempo é que foi aberto, como foi aberto, as condições no transporte. Se quer os meteoritos da Guerlain, compra um produto bom, os nossos, as nossas. É isso. Obviamente, vocês vão ter muitos cuidados que são locais, seja para os lábios, seja para os olhos. Eu mostrei-vos logo de início a definição de produto cosmético, o local da aplicação.
É importante, quando um produto é desenvolvido, o local de aplicação está pré-definido e por isso é que é tão importante usar cuidados específicos. E o contacto, que não se faz só com as mãos, mas também com outros utensílios, a higiene do telemóvel deve ser diária. Nós usamos o telemóvel em todo lado. Se estão a falar com esta nova geração, cujo telemóvel é uma extensão do braço, não vivem sem o telemóvel, lembrem-se de sugerir a limpeza diária, a mudança das toalhas de rosto, eventualmente até toalhas descartáveis. Portanto, lembrar também que se arde não faz bem, é muito importante. E agora, só para terminar, porque já foi tudo dito, só mostrar-vos as novidades. Estes são os vossos slides que a Marta gentilmente me cedeu para eu vos falar destas novidades. Nós vamos falar agora de um ingrediente que é importante para quem tem acne, oleosidade, pele baça ou pele seca e que se apresenta num formato que eu penso que é inovador dentro da vossa marca, que são estes discos da gama Novage. Este é um produto que, para além de purificar a pele, ajuda também a eliminar o excesso de sebo e as células mortas, porque combina o ácido mandélico, que é um alfa-hidroxiácido, e o ácido salicílico. Portanto, este é um produto excelente para uma pele jovem ou para uma pele madura, e pensem, por favor, nas mulheres que estão em período de perimenopausa, e perimenopausa é a partir dos 40, 41 anos, que já começam a ter alterações hormonais e que isso muitas vezes se manifesta como acne tardia. E se é um drama na adolescência, também não é suposto uma mulher de 40 anos ter que estar preocupada com borbulhas no rosto. Já falámos do ácido mandélico, só dizer-vos uma coisa que também é verdade, é um fenómeno no TikTok e, portanto, esta hashtag Mandelic Acid tem milhões e milhões de publicações. Outro ingrediente que é fantástico e que vem nesta novidade, para já nós olhamos para o produto e o verde é uma cor que nos transmite logo o quê? Esperança, confiança, frescura, bem-estar, não é? É uma cor que nós associamos a saúde. Este é um ingrediente que está aqui, a niacinamida a 10%, que é a percentagem top, para fazer a ação na pele, e aqui é mesmo todos os tipos de pele. Recordem-se que é um canivete suíço, dá para todos. Aqui falamos, obviamente, de perda de luminosidade, também de rugas, de hiperpigmentação, de tez mais irregular, borbulhas e poros também, porque também tem esta ação antioxidante e, como tem a função de estimular a produção de ceramidas, acaba por ser também hidratante. Portanto, este ingrediente está presente neste novo sérum, já tive a oportunidade de tocar e a textura é maravilhosa. E acho que já disse tudo, não sei se tem alguma questão em relação à niacinamida que queiram perguntar. Não tenho dúvida nenhuma em relação à utilização? Vão. Vocês vão levá-lo para casa, vão. Vamos só aqui a umas questões muito práticas do aconselhamento, só para vocês verem. Já sabem que é a estrela multitasking, pode ser usado, e como é um sérum, logo após a limpeza do rosto. Eventualmente também não há qualquer problema em relação a aplicar o contorno de olhos, primeiro porque este é um sérum que não vai ao contorno dos olhos, pelo menos é assim que a marca recomenda, mas como é um sérum será sempre antes de um creme, porque a textura do creme é mais untuosa. É um bocadinho do senso comum, mas lembrem-se sempre de dizer isto, porque nem todas as pessoas sabem que as cuecas se vestem antes das calças de cana. É verdade, é verdade. Pronto. Portanto, este é um sérum que entra em duas tendências. Isto vai ficar gravado? Não. Não. Esta parte vocês vão editar. Este é um ingrediente que entra em duas tendências que são, neste momento, muito relevantes também no TikTok. Glass Skin, portanto, uma pele tipo vidro, não é? Brilhante, transparente. E a Cloud Skin, que é aquele efeito de luz, mas blur, que muitas peles oleosas também acabam por gostar de ter. Quando pensamos neste ingrediente, pensamos sempre em luz, uniformidade do tom. Portanto, é o que nós aqui queremos. Algumas questões práticas, como vos dizia. Posso usar na minha rotina de manhã e à noite, sem qualquer problema.
Antes da exposição solar também não há qualquer problema, ou seja, não é um ingrediente que sensibilize a pele, como acontece muitas vezes com os hidroxiácidos ou os retinoides. Pode ser usado por pele sensível, já vos tinha dito, e neste caso a concentração é de 10%. Este é um argumento de venda importante, os 10%, porque não chega só a ter, é preciso ter uma percentagem como esta, que faz efeito. Se tiver acne pode usar, com certeza que pode usar. Pode combinar com vitamina C ou retinol, pode. Recordo-vos que há produtos que contêm mesmo, na mesma formulação, estes ingredientes, precisamente porque a niacinamida ajuda a ter uma melhor função barreira. É solúvel em água e pode ser usado todos os dias sem interrupção, portanto, sem qualquer problema. Na gama Optimals, que é uma gama que também encaixa bem nas faixas etárias mais jovens, é só um pequeno recap, é mesmo aquilo que já tínhamos falado, não é? Limpar, hidratar e proteger. E esta rotina, que é tão simples e tão básica, é suficiente se for bem feita, com consistência. E os produtos são, de facto, ótimos. Aqui vocês também têm niacinamida e têm o tal alimento para a nossa flora benéfica, portanto, um reforço dos bichinhos que moram connosco todos os dias, o chamado paraprobiótico. Aqui vocês já conhecem os produtos, só dizer que também tem ectoína, um ingrediente que a marca salienta neste hidratante, que tem uma ação hidratante e antioxidante também, e é um multi-benefícios. Esta questão do ser multitasking é uma coisa que vai ao encontro das expectativas desta nova geração, muito pela questão da praticidade e da sustentabilidade. O multitasking reduz o número de produtos consumidos, portanto aumenta a probabilidade de os consumir até ao fim, e essa é uma ação benéfica de sustentabilidade. Depois a zona específica do contorno de olhos e lábios. Este é mais uma vez um produto com duas funções que nós podemos e devemos usar nos olhos e nos lábios. Isto não é trivial, ou seja, o produto diz especificamente que é rosto, que é olhos e lábios e nós podemos fazê-lo, ou então essas variações não devem ser feitas. E às vezes nós pensamos, tudo que dá para os olhos dá para os lábios. Não é verdade. Há ingredientes que não se podem ingerir. Pronto. Mas não é o caso aqui. E em relação aos aromas, já muito foi dito, vocês já fizeram grandes festas com este aroma. Este é um aroma muito sofisticado, também já tive a oportunidade de o experimentar. É um aroma profundo, intenso, suculento, eu diria, com a ameixa negra, com a rosa bacará. A rosa bacará é o ingrediente que a marca quer comunicar. Eu não sei se já viram a rosa bacará ao vivo, parece veludo. Nós olhamos e não duvidamos que é uma coisa sofisticada, luxuosa, e é um dos ingredientes usados na perfumaria de luxo. É um ingrediente caro. E aqui, eu acho que vocês também sabem isto, vocês conseguem ter preços muito competitivos porque produzem em grandes quantidades. Nem todas as marcas podem ter acesso a isso. Portanto, é mais um ponto a favor. E o patchouli, que é um ingrediente clássico na perfumaria, que serve para fixar também as notas mais intensas da fragrância. Portanto, nunca sintam que é demais dar esta informação das notas, porque de facto é o que distingue os perfumes. É muito difícil aconselhar perfumes precisamente porque não há nada palpável, não é? Nós temos que puxar por estes atributos e em relação ao perfumista muitas vezes nós pensamos que não vale a pena referir, mas este senhor merece ser referido. Ele é um perfumista da casa Givaudan, já devem ter ouvido falar da Givaudan, é o segundo meio, só há dois no mundo que são gigantes a produzir fragrâncias e a Givaudan é um deles, o outro é a Firmenich. Este senhor, o Guillaume Flavigny, já fez muitos perfumes importantes, não sei se sabem algum. Não? Mas acham que é importante vocês dizerem o que ele já fez? Sim. Sim? Principalmente quando ele já fez coisas incríveis, não é? Trouxe-vos aqui alguns exemplos. Valentino, Tom Ford, tudo obras deste senhor, ok? Armani Privé, também. Montblanc, que foi lançado no ano passado, um excelente perfume. Granado,
que é uma perfumaria de nicho, mas que já encontram, por exemplo, no El Corte Inglês de Lisboa e que é viral no TikTok também. E este talvez não vos diga tanto, mas a mim diz-me muito, foi lançado agora, neste mês de setembro, da Comme des Garçons, conhecem? Já ouviram falar? Sim. A Comme des Garçons é uma marca de luxo dentro da roupa e tem algumas fragrâncias. Conhecem o Sr. Max Richter? Já ouviram falar dele? Ele é músico, é um compositor muito conhecido, eu tenho a certeza absoluta que vocês já ouviram música dele, e este perfume foi o primeiro perfume feito com sinestesia, ou seja, música associada às notas florais e frutadas que estão neste perfume em concreto. Por isso este perfume é muito conhecido hoje em dia nas neurociências e eu trouxe-vos como exemplo porque também é uma obra do Sr. Guillaume Flavigny. E acho que é importante vocês saberem que é o perfumista da vossa casa. Portanto, fez esta novidade Divine, que é de facto um perfume que é bold, é intenso, é poderoso e dá bastante confiança a quem o utiliza. Depois, dentro da mesma gama, vocês já tinham a fragrância Divine, que é mais fresca. Obviamente é um conceito dentro da mesma família, mas não tão intenso e com outras notas florais. Para outra altura do dia, ou outro perfil de consumidora. E aqui o objetivo deste perfumista foi colocar flores brancas como notas mais relevantes, o lírio e a frésia, mas também a violeta e o sândalo uma madeira que dá intensidade e resistência e que ajuda a fixar. Portanto, uma criação de Jean-Jacques, que é outro perfumista, também da casa Givaudan, uma embalagem em tudo semelhante, mas com cores diferentes e pertence então à mesma família. Em relação a esta fragrância, a marca coloca dentro de outra categoria, portanto, elegante e sofisticada, e nada impede, porque nós não usamos todos os dias a mesma roupa, penso eu, que a mesma pessoa escolha estas fragrâncias para momentos diferentes do seu dia ou para dias diferentes da sua semana. É muito raro haver um consumidor que se mantém fiel a um só perfume sempre. Cada vez mais o consumidor quer usar várias fragrâncias. E por último, no último catálogo, estou mesmo a terminar, a maquilhagem a Marta também já vos apresentou. É uma máscara de pestanas, mas que também tem uma ação de tratamento, portanto para fortalecer as pestanas. O iluminador, que serve para iluminar zonas específicas do rosto ou que pode ser misturado com o vosso hidratante. As sombras em creme, que estão muito na moda também. E o batom, não vou ter a oportunidade de vos explicar a tecnologia de que a Marta falou, mas de facto ele tem muitos brilhos e depois ao contactar com o nosso lábio, o pigmento reage e cada um de nós ficará com um tom diferente após a sua aplicação. Temos também a máscara de pestanas e de sobrancelhas com glitter, porque o que nós queremos é brilhar na vida e esta maquilhagem ajuda a isso mesmo. E estou com a Marta, também acho que esta imagem é giríssima, o batom com glitter. Era isto que eu tinha para vos dizer. Qualquer dúvida que tenham, obviamente que podem colocar de imediato ou quando sentirem que é oportuna a pausa para almoço. Espero que tenha sido interessante, foi muita informação, vocês usam como vocês sentirem que faz sentido para vocês, mas queria dizer-vos que acho que têm todas as ferramentas para ter um final de ano maravilhoso e é isso que eu vos desejo, está bem? Obrigada.